Chegamos ao fim de outubro, dia 31 de outubro, comemorado Halloween, dia do Saci ou dia de qualquer outra festividade que você quiser e que te agradar, melhor te agradar. Mas nós vencemos esse mês de outubro, mais um mês devorado pelo Deus Tempo, numa velocidade que a gente nem sequer acompanhou, né? Eu, pelo menos, dormi em setembro e acordei agora em novembro, dia 1º de novembro. Né? O meu calendário de leitura está totalmente perdido, louco e dependente das coisas que eu estou fazendo no doutorado. Mas nós estamos aqui mais uma vez para passar uma lista limpa, uma lista de livros lidos no mês passado, ou seja, justamente no mês de outubro. Então, eu sou o Gabriel e vou fazer isso mais uma vez, passando a limpo as leituras da Isadora e em seguida as minhas leituras. Mas antes de fazer isso, eu queria dar aquele bom e velho recado para que, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Duras Letras, se inscreva aqui embaixo, clique no inscrever-se, clique no sininho para receber todas as notificações e ficar sabendo, né, dos vídeos novos que eu e a Isadora estamos publicando por aqui. Não se esquece de deixar aquele like para ajudar o vídeo a circular, a divulgar esse trabalho que a gente faz por aqui. E se você gostar ou não gostar de alguma coisa, comenta aqui para a gente saber e para a gente discutir temas ligados à literatura. Qualquer pergunta, dúvida, alguma questão sobre os livros que a gente leu, esses livros que eu vou mostrar nessa lista de hoje, fica à vontade para usar a caixinha aí de baixo e perguntar. Vamos ao vídeo. No vídeo de hoje eu quero começar com as leituras da Isadora, né? A Isadora, como as pessoas que acompanham o canal sabem, está fazendo uma disciplina lá no doutorado que está ligada às escritas de si, ou seja, aos gêneros da biografia, autobiografia, autoficção, etc. Então os livros que ela anda lendo, os livros ficcionais que ela anda lendo, estão relacionados a esse tema também. E o primeiro desses livros que eu queria mostrar, eu escolhi ele porque ele está no Kindle e acaba sendo difícil porque o Kindle da Isadora é uma preciosidade, um Kindle de 4ª geração, então ainda tem botões e tudo mais. É esse livro aqui da Tatiana Salem Levy, que chama A Chave da Casa, né? Peraí, deixa eu colocar a segunda capa, né? A capa interna, para mostrar o título para vocês, né? Esse livro, como eu disse, como eu estava dizendo agora há pouco, é uma dessas narrativas apresentadas na disciplina que a Isadora está fazendo sobre autoficção e sobre biografia, etc. Né? Então, esse livro da Tatiana Salem Levy é um livro de literatura contemporânea, né, para as pessoas que se interessam por ler a ficção que está sendo publicada hoje por gente viva. Fica a recomendação do livro da Tatiana Salem, né, porque justamente é um livro que conta ali sobre o ponto de vista dela, dessa pessoa Tatiana Levy, que é a escritora e tal, que se coloca nessa narrativa para falar de uma aventura dela, um desejo dela de viajar para a Turquia, enfim. Como eu não li, eu não sei dizer tanto sobre esse livro, mas a Isadora que leu poderia falar um pouco mais do que eu. Mas de qualquer forma eu queria, né, reafirmar, dizer isso aqui, de que se você se interessa, né, pela ficção que é publicada hoje em dia, não deixe de visitar esses livros que são publicados por autores ainda vivos, que ainda participam, né, que a gente vê no Instagram e encontra na rua para tomar um café. Enfim, A Chave da Casa, primeiro livro lido pela Isadora. Nessa mesma onda, né, de livros ligados à narrativa autobiográfica, etc. e tal, ela leu esse livro da Janet Malcolm, A Mulher Calada. Janet Malcolm, para quem não conhece, uma das jornalistas estadunidenses mais emblemáticas dos últimos anos, dos últimos tempos, diretamente ligada justamente a esse meio da autobiografia e da escrita biográfica, da autobiografia nem tanto, mas da escrita biográfica e da pesquisa biográfica na literatura. E nesse livro aqui, né, ela vai falar justamente sobre Sylvia Plath, Ted Hughes e os limites da biografia. A Mulher Calada é um livro muito interessante, também não li, leitura da Isadora, mas como eu estou aqui no regime de proximidade, né, os livros e as leituras vão se cruzando, a gente vai se interessando pela literatura que o outro está lendo. E esse livro da Janet Malcolm, ela vai fazer uma espécie de biografia da biografia, ou vai fazer uma espécie de noticiação, de apresentação do que foi a construção biográfica da Sylvia Plath. Sylvia Plath, para quem não conhece, coloquei o livrinho dela aqui em cima, um livro de poemas, uma das escritoras, uma das poetas de maior fôlego e intensidade da segunda metade do século XX, da primeira metade também, né? Ela escreve entre essas mudanças de geração, ali nos meados do século passado, mas é uma escritora extremamente viva, com uma escrita muito viva, e que, né, por acaso, na vida e tal, infelizmente, ela se suicidou. E isso é uma tópica dentro da literatura dela, e levanta muitas questões, principalmente no gesto de biografar. Então existe um desejo, e é o que a Janet Malcolm vai falar nesse livro, um desejo enorme de relacionar escrita e vida, no caso da Sylvia Plath, colocando essa escritora como a escritora do mito da suicida, né, a escritora suicida, etc. Enfim,
para eu que estou estudando, né, para mim que está lá ligado à disciplina da pós sobre os mitos do poeta, essa ideia de relacionar escrita e viva também é muito importante, muito interessante, né, me instiga. Fico com vontade justamente de ler, né, A Mulher Calada, para saber por onde passa a construção das biografias da Sylvia Plath. Por quê? Porque a Janet vai falar que essas biografias elas são moduladas de acordo com uma espécie de imagem que você quer construir da poeta Sylvia, né? De o que foi a vida da Sylvia Plath e nas suas relações principalmente de intimidade com o Ted Hughes, que foi seu marido e que a traiu, enfim, vivia um relacionamento conturbado, intenso demais com ele, polêmico, enfim. E a forma como a gente vai construir essas personagens modula as biografias, né? Então a Janet Malcolm nesse livro vai analisar 3 biografias da Plath. Fica aí para quem se interessar também. Passemos ao próximo livro. Agora a gente sai um pouquinho do regime literário, né, para falar um pouco sobre filosofia. Né, as pessoas que acompanham sabem que a Isadora está fazendo curso de filosofia, graduação em filosofia lá na UFMG, e por isso mesmo ela tem lido muitos e muitos e muitos textos, né, filosóficos, sobretudo fragmentos. E eu escolhi só um dos fragmentos para mostrar aqui, né, por nenhum motivo especial, era só porque o livro estava à vista e eu decidi pegá-lo. Mas foi esse aqui sobre a ira e sobre a tranquilidade da alma, né? A Isadora leu, como os post-its denunciam aqui, um trecho longo desse livro do Sêneca, que é um pensador, um filósofo da Antiguidade Clássica, do período latino, né? Era um romano, e ela leu justamente a parte que fala sobre a brevidade, brevidade da vida, sobre a tranquilidade da alma, sobre a tranquilidade da alma, né? Que vai ser um tópico, um emblema muito importante para a doutrina filosófica da qual, né, o Sêneca faz parte, da qual ele está inscrito. E é um capítulo com trechos muito interessantes e muito bonitos, alguns deles a Isadora me mostrou, né? Inclusive por isso também eu quis trazer e falar um pouquinho com vocês. Uma das coisas que ela me mostrou sobre esse livro do Sêneca fala sobre as bibliotecas, né? E o Sêneca está ali revoltado com as pessoas que constroem bibliotecas e que usam livros como ornamento, né? Que estão aqui fazendo vídeo, gravando vídeos na frente de estantes, sem ter lido, né, a maior parte dessa coisa toda, dessa parafernália de papel toda que está ao meu redor aqui. De fato, não li nem metade disso que está aqui, né, li bastante coisa, mas enfim, né, por sorte, como disse um professor meu uma vez, por sorte eu já toquei em todos esses livros, então todos eles foram tocados por mim em algum momento, nem que seja no momento da limpeza, mas isso eu fiz. Enfim, o Sêneca vai estar criticando essas pessoas que mantêm livros acumulados, né, sem lê-los. Ele fala que, né, numa boa leitura, uma boa vida de leitor, uma vida sábia, seria de ter alguns poucos livros ali ao seu redor e se tornar ali um deleitador, né? Viver no deleite dessas obras que você já ama, que você já conhece e você vive com muito prazer com elas, aprende com elas. Enfim, esse trecho me chamou muita atenção e por isso eu estou compartilhando ele aqui com vocês. Tendo falado do Sêneca e da filosofia, a gente vai ter agora mais uma mudança de gênero, passando para o próximo livro que a Isadora leu, e é um livro desconhecido, imagino, da maior parte de vocês, também um livro contemporâneo, só que agora do gênero poesia, que é esse Tanatografia da Mãe, da Isadora Krieger, né? Esse livro aqui, eu acho essa capa particularmente muito linda, acho o design da capa muito bonito, da editora Casa, que publicou esse livro da Isadora Krieger, né? Mas o Tanatografia da Mãe é um livro de poesia que está também nessa ligação um pouco autobiográfica. Esse livro vai ser escrito no contexto de morte ou de falecimento, né, da mãe da autora. Então a autora perdeu a mãe e escreveu, né, misturou um pouco da escrita com essa experiência de luto, a experiência da perda, tentando elaborar como que foi para ela, né, essa experiência. A mãe dela morreu especificamente durante o período da pandemia, então isso aparece no livro também, é um livro também escrito num momento histórico muito, muito específico e de muito sofrimento, mas é claro que o livro não se reduz a essa experiência, né? Isso eu acho que é sempre uma coisa muito importante de se dizer. É um livro de poesia que não está reduzido à ideia da história, da pandemia, da própria morte da mãe. Enfim, é um livro que alcança vários outros tópicos e que tem cenas lindíssimas, né? Imagens lindíssimas construídas pela Isadora Krieger. Então, se você ficou interessado, né, é esse livrinho aqui, dê um Google aí, vai ajudar muito essa autora, inclusive, colocar esse livro para circular. É um livro muito interessante, muito bom. Fica aí a indicação, então, do Tanatografia da Mãe, da Isadora Krieger, leitura da Isadora.
O próximo livro é um livro que está no meio do caminho entre uma leitura da Isadora e uma leitura minha, porque nós dois lemos esse livro e nós lemos mais ou menos juntos, né? A gente não leu em voz alta um para o outro, mas ela leu, eu li, aí ela leu de novo para escrever um ensaio sobre ele, né? Uma resenha e tudo mais, que é uma plaquete, é também um livro de poesia, nesse modelo de plaquete. As plaquetes são esses livrinhos fininhos, assim, que são publicados geralmente por papelarias, né? Papelarias artesanais e tudo mais. E o livro é o Opus 10, Ensaio Desentranhado, do Rafael Fava Belúzio, que foi um veterano meu na Faculdade de Letras, inclusive. Né? O Rafael Fava é de uma geração posterior à minha, né? Então ele já saiu da UFMG e tudo mais, né? Já se desligou lá do programa, mas tem formação na casa também. De qualquer forma, a ideia aqui do Ensaio Desentranhado é um livro muito interessante porque ele é ao mesmo tempo de poesia e de ensaio, né, e de crítica, né, vamos dizer assim. Esse texto, esse ensaio foi publicado em um outro livro maior, um livro que o próprio Rafael ajudou a organizar, sobre a poesia do Manuel Bandeira. O Opus 10, né, é um título emprestado, inclusive, né, tem um livro do Manuel Bandeira, um dos livros, muitos livros que ele publicou em vida, foi o Opus 10, e também a ideia de desentranhado, que está, inclusive, no Opus 10 também. Mas, enfim, por que esse livro é muito estranho, assim, e mexe um pouco com a nossa sensibilidade leitora? É porque, apesar de ser um texto crítico, ele é todo feito nessa forma de poesia. E a técnica usada pelo Rafael Belúzio nesse livro foi mais ou menos a do Ready-Made, né? O Ready-Made ligado ao Duchamp, aos dadaístas, mas no Brasil, na poesia, o Oswald de Andrade. Então existe uma técnica aqui de colagem, né? De recortar as coisas dos textos do Manuel Bandeira, dos textos fonte do Manuel Bandeira, e dispor eles numa forma nova nesse livro. Agora, é muito interessante que isso não é simplesmente um procedimento arbitrário de sair colocando as coisas para construir um texto bonito, né, simplesmente, uma poesia bonita que vai agradar, né, no campo lírico, etc. É também uma forma de pensar a poesia do Manuel Bandeira. Então, o poeta é um sujeito que sabe desentranhar a poesia que há escondida nas coisas, nas palavras, nos sonhos, nos minérios que ela já sepultada. Uma notícia de jornal. Isso não é simplesmente um fragmento poético. É, além de poesia, crítica literária também. Né? Então, esse livro é interessante por isso. Né? E o bom é que é fininho, né? A gente consegue ler rápido e reler rápido também, e aí a gente vai se aprofundando cada vez mais. Cada nova leitura nesse tipo de livro é uma leitura mais demorada, né? Ainda bem, por um lado. Passando agora definitivamente para as minhas leituras, né? Como eu disse, o Opus 10 do Belúzio foi um livro de entremês, né? Leitura minha e leitura da Isadora, mas agora a gente passa para os livros que eu li nesse mês de outubro, né? E foram somente 2 livros inteiros, assim, eu li só 2 e estou muito em paz com isso. O primeiro deles foi uma peça de teatro, né, para variar. Ela está envolvida, lógico, com o minicurso que eu estava dando, porque agora ele já terminou lá na Faculdade de Letras, e foi esse texto aqui, um texto que eu adoro, eu sou apaixonado, Boca de Ouro, do Nelson Rodrigues, peça publicada em 1959, né, pelo dramaturgo, né, Nelsonzão, o grande, um dos grandes dramaturgos da literatura brasileira e do teatro brasileiro. Mas enfim, o texto foi Boca de Ouro. E por que eu tenho um carinho especial com esse texto? Porque ele foi um dos meus objetos de pesquisa no TCC. Quando eu estava na graduação em Letras, pesquisando Teatro Oficina e o José Celso, o Boca de Ouro do Nelson foi um dos meus fantasmas, né, que estava ali rodeando a minha pesquisa, sempre presente, sempre ausente, sempre me tirando o sono. Mas essa é uma peça que eu adoro, ela é baseada, né, num filme, né, se não me engano, o Nelson se inspirou num filme para compor essa peça, e ela tem aquele modelo de mise en abîme, né, ou seja, de uma narrativa dentro da outra. Então a trama dessa peça basicamente conta a história, ou uma história, dessa personagem que é o Boca de Ouro, só que a mesma história dele, essa mesma história é contada 3 vezes, em 3 versões diferentes, por uma mulher que está ali, né, afetada pelos seus sentimentos, hora de raiva, hora de paixão e hora de, né, como é que fala, comedimento, vamos dizer assim. Então é um texto muito interessante porque a gente vai ver repetida uma narrativa de forma diferente, né? A mesma personagem contando 3 versões do mesmo relato, que coloca a gente para duvidar, né, o que é a mentira, o que é a verdade nesse relato dela, e no fim das contas isso nem importa, né? O que importa é o texto e o prazer do texto. Então fica aí a recomendação, se você gosta de ler teatro, do Boca de Ouro do Nelson Rodrigues.
E para encerrar, essa lista de leituras, né, do mês de outubro, eu, é claro, não podia deixar de ler alguma coisa de horror, de terror, etc., em homenagem ao dia 31, inclusive 31 de outubro, aniversário do Drummond, mais importante que qualquer festividade que exista no planeta Terra, aniversário de um dos grandes nomes da poesia brasileira, Carlos Drummond de Andrade. Né? Inclusive, devia ter publicado algum poema dele aqui. Mas, enfim, voltemos ao Halloween, o tema de 31 de outubro. O livro que eu li em outubro foi esse aqui, Carmilla, do Sheridan Le Fanu, né? Eu fiz um vídeo sobre esse livro, se você tiver curiosidade, assista o vídeo, né? É o considerado aqui a mãe dos vampiros, né? A Carmilla, esse personagem é um dos primeiros vampiros a ser construído enquanto tal na literatura. E eu estou falando aqui, insistindo no nome do autor, Sheridan Le Fanu, né? Porque no vídeo eu achei que ele era francês e acabei falando Sheridan Le Fanu, né? Mas a pronúncia pode ser francesa, mas é um escritor irlandês, enfim, coisas que passam assim na hora que a gente vai gravar o vídeo. Mas não é isso que interessa, o que interessa é a narrativa e essa edição maravilhosa, publicada pela editora Wish, em parceria com a editora Clepsydra, né, que foi feito por um crowdfunding, né, um financiamento coletivo. É um livro de capa dura, cheio de informações detalhadas. Enfim, se você quiser conhecer um pouco mais dessa edição, você pode acessar, né, o próprio vídeo que eu gravei sobre o Carmilla, que o link está aqui em cima, ou então o próprio site da editora Wish, da própria editora Clepsydra, pesquisar as fotos, etc. Não sei se está disponível para compra, mas enfim, se você der sorte, você consegue comprar. É uma edição que vale a pena ter na prateleira. E a narrativa de Carmilla é incrível, assim, né? Eu já disse, né, já falei isso em outros vídeos sobre outros livros, mas me encanta muito a escrita do século XIX, esse poder encantatório das próprias narrativas, né? São narrativas que nos comovem, narrativas muito bem desenvolvidas. Diferente do que acontece com boa parte do século XX, da literatura do século XX, em que a gente fica muito focado nos aspectos técnicos, no desenvolvimento estético, na brincadeira com a linguagem, à la James Joyce, né? A literatura do século XIX consegue ter um poder encantatório no campo das palavras, né? e da construção de sentido do texto. São narrativas que nos apaixonam, é isso, né? Em resumo. Inclusive, eu e a Isadora estamos na reta final, estamos nos últimos 5 capítulos do Wuthering Heights, né? O Morro dos Ventos Uivantes, com toda certeza uma das melhores leituras que eu fiz na minha vida. É um livro incrível. Quando eu terminar de ler, ele aparece, né, como de costume, no vídeo do mês seguinte. Né? Então, provavelmente, leituras de novembro vai ter o Wuthering Heights lá em dezembro. Enfim, essa foi a lista de leituras de hoje. Né? Eu sou o Gabriel e vou ficando por aqui nesse vídeo. Agradeço demais por você ter assistido. Peço mais uma vez que você deixe seu like, comenta, compartilhe e se inscreva aqui no canal do Duas Letras para ajudar nesse nosso trabalho. Espero que você tenha gostado do conteúdo, né? Agradeço por você ter sobrevivido mais uma vez a esse vídeo como um todo, a todos esses minutos. Vou ficando por aqui e até a próxima.